Muito bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022 e agora são 11h39 da manhã. Portanto, bom dia. Para pra pensar que amanhã é o único período que você não pode falar, portanto, bom dia, sabe? Não dá pra dizer que hoje é 11h39 do dia, portanto, bom dia. Agora eu posso falar que hoje é 11h39 da noite, portanto, boa noite. Ou então hoje é 11h39 da tarde, portanto, boa tarde. Isso não funciona com um dia, porque a gente não fala 11h39 da dia, a gente fala 11h39 da manhã. E é assim que eu começo essa gravação, cara, olha só que legal, já começando com uma reflexão altamente útil para o futuro da sua nação ou da minha nação, não sei. Enfim, bom dia, nós estamos em outubro. Seja bem-vindo a outubro, meu querido. Nós estamos neste mês maravilhoso, cada vez mais próximo do fim de 2022, cada vez mais perto do resultado das eleições, de tudo isso que está acontecendo e muito provavelmente cada vez mais próximo do fim. Nossa, isso ficou muito medonho. Cara, dia 30 de outubro, né, que vai rolar a eleição, vai rolar o voto lá do segundo turno. E aí, quem vai ganhar, cara? Vai ser o Biruliro ou vai ser o Molusco? Cara, política é melhor do que BBB, cara. Ô, coisa maravilhosa. Se bem que eu não gosto de BBB, eu não gosto de política, mas é bom ver um candidato chamando outro de cara de pau, de corrupto, de ex-presidiário. Só o que me mata mesmo, o que me deixou muito triste, muito frustrado, muito decepcionado, muito desesperançoso também, é ver a frase do Padre Kelmon com o Bolsonaro, que eles falaram lá que o Brasil é um país cristão. Cara, isso me entristece, cara. Isso, putz, é ruim demais ouvir isso, cara. É extremamente danoso ouvir. Por quê? Porque eu odeio o cristianismo? Não, cara, eu não odeio o cristianismo. Mas para pra pensar, velho. Essa simples frase dita por dois candidatos à presidência em um debate assistido por milhões e milhões de brasileiros, tenta pensar no dano que isso pode causar a longo prazo, sabe? Hoje a intolerância religiosa já é um fator preocupante e já está extremamente alta os índices de intolerância religiosa. Então, com essa mera frase, com essa simples frase dita por dois candidatos à presidência num debate muito popular, sabe? Muito acompanhado ali, isso serve como quase como uma programação neurolinguística, né? Quase como uma hipnose, cara. É uma mensagem subliminar que entra na cabeça da pessoa. Aí daqui a pouco tu vai ver um monte de brasileiro replicando por aí que o Brasil é um país cristão porque o presidente falou isso, logo é verdade. E o que que aconteceu com o país laico? O que que aconteceu com as outras pessoas, né, que seguem outras crenças, outras religiões, sabe? A pessoa que segue alguma religião de matriz africana, o espírita kardecista, o católico. É complicado, querendo ou não, há distinções, cara. O espírita kardecista, ele crê no mesmo Deus que o cristão. Só que a metodologia dele é diferente, sabe? A doutrina do espírito é diferente. O católico crê na mesma crença, no mesmo Deus que o cristão. Só que a metodologia dele é diferente, cara. A forma, a doutrina, a forma como ele profere a sua fé é diferente. Mas é o mesmo Deus. Porém, as pessoas que estão no meio cristão têm a tendência de acreditar que o Deus dela é o único correto, é o único que vai te trazer a salvação, sabe? Ah, mas não é assim que funciona. É assim que funciona, cara. Dentre a massa, dentre os fanáticos religiosos, sabe? Os cristãos fanáticos, eles acreditam piamente de que o Deus deles é o que traz a salvação. E os outros deuses, né, as outras religiões, elas estão aí para levar as pessoas para o inferno, não são religiões corretas e ponto final, sabe? E por mais que você tenta mostrar para um cristão, com base na própria Bíblia dele, de que isso não é verdade, cara. Por exemplo, quando eu acho que é Jesus que fala que a única religião vista como pura e imaculada
aos olhos de meu Pai é a de salvar os órfãos e as viúvas, né? De ajudar os órfãos e as viúvas. E adorá-lo acima de todas as coisas. Que é basicamente os dois principais mandamentos. Adorar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, né? Amar a Deus, não é adorar, amar a Deus. Eu acho que há uma certa diferença entre você adorar e amar. Quando você ama tanto uma pessoa, tu tenta ser cada vez mais a melhor versão de si para aquela pessoa, sabe? Tu tende a se melhorar, a se aperfeiçoar como uma pessoa nesse mundo para que aquela pessoa que tu ama te enxergue dessa mesma visão. Que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa amável. Então, supondo que você ame tanto uma pessoa, tu vai tentar ser a melhor versão de si para aquela pessoa. Tu vai tentar ser aquilo que aquela pessoa espera que tu seja. Então, alcançar as expectativas daquela pessoa de alguma forma. Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, tu vai buscar ser a melhor versão de si para Deus. E há o guia completo aí, cara. Há o guia completinho para você ser a melhor versão de si para si. Para Deus, quer dizer. É o guia completinho para você obter a sua tão cobiçada salvação. Que é justamente seguir no caminho de Jesus, sabe? Jesus, ele veio aqui na Terra e ele não veio para salvar as pessoas. Ele veio para dar às pessoas a oportunidade delas serem salvas. Ou seja, não é que Jesus vai te salvar. Não. Ele veio aqui para te oferecer o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora, como que nós vamos interpretar isso? Nós podemos interpretar isso de uma maneira que é independente da sua religião. Desde que você siga aquilo que Jesus pregou, tu é salvo. E mesmo que você não chame Jesus de Jesus, você pode chamá-lo de Maomé, seja da forma que for, seja no que, independente daquilo que você acredita. Se você praticar o bem, tu vai sentir a mesma coisa daquela outra pessoa que também praticou o bem. Então, independente de quem fala, a mensagem tem que ser a mesma, cara. Tem que ser uma mensagem de amor, a mensagem que Jesus passou pra cá. Só que as pessoas que são fanáticas religiosas, elas falam da boca pra fora que tem que pregar o amor, que não sei o que, sabe? Tentando te doutrinar. Só que por dentro, elas estão aflitas, cara. Elas até vão se cegar, vão se alienar de modo que não vejam a própria aflição de espírito em si. Mas elas estão aflitas. Quem tá de fora vendo, percebe, cara. Ah, mas é tão bom ter Deus dentro de mim. Tá bom, cara, mas olha a vida de merda que tu vive. Olha só a mensagem de merda que tu passa para as outras pessoas. O seu fanatismo religioso faz com que apenas você sinta essa ilusão desse amor, sabe? Esse amor ilusório que você tá sentindo. Porque isso não é amor, cara. Porque se fosse amor, você não chegaria para um macumbeiro, você não olharia para ele com cara feia. Primeiro que você nem o chamaria de macumbeiro. Você ia buscar se informar da religião dele, da crença dele, assim como ele busca se informar da sua crença, da sua religião. Ou seja, com o mínimo de pesquisa, com o mínimo de perguntas, você ia descobrir que macumba é um instrumento e não uma religião. Você ia descobrir que há uma vastidão, né, de religiões e de crenças e de costumes, de doutrinas envolvendo aquilo ali. Que não é uma coisa só como você acha que é. Existe Umbanda, existe Candomblé, existe um monte de coisa. Mas você, um cristão fanático, engloba tudo isso como macumbeiros, incluindo espíritas, cara. Um espírita kardecista, você vê ele assim como você vê um macumbeiro. Você vê esses três, né? Um candomblé, macumbeiro. Você vê eles como os enviados do inferno para levar as pessoas para o inferno, para pregar a contenda. É assim que a sua mente fanática bitolada vê o mundo, que a sua religião, a sua crença é a salvação para o mundo e, portanto, todo mundo deveria ser cristão.
Sinceramente, eu não acredito que isso seja um amor. Para a pessoa lá, ela até pode estar sentindo que é amor. Só que parece ilusório demais, cara. Porque o amor que Jesus prega, o amor que Deus, que Deus e Jesus entendem que é o amor, que a gente busca, esse amor nos preenche de bondade, de mansidão, de paciência. E é aquele tipo de amor que as pessoas que nem conhecem a gente sente, sabe? Elas olham e percebem, poxa, tem algo diferente ali, cara. Tem alguma coisa diferente. Sei lá, quando eu olho para aquela pessoa, eu sinto algo que eu não sinto olhando para qualquer pessoa. É isso que o amor de Deus, o que a mansidão que a palavra de Jesus passa, é isso que ela causa. Essa luz que quem tiver um pouco, o mínimo de sensibilidade, essa pessoa vai olhar pra gente, vai estar perto da gente e vai sentir algo que ela não sente normalmente. E depois de tudo isso que eu falei, tu me pergunta, cara, tu é cristão? Não, cara, Depende, né? Depende. Porque existem traduções para isso. Tu pode entender cristão como o pequeno Cristo, ou seja, um pequeno de Cristo, né? Um seguidor de Cristo. Nesse sentido, talvez sim, cara. Eu sigo aquilo que eu tento seguir aquilo que Jesus pregou no passado. Eu tento, cara. É difícil, é muito difícil. Eu não falo sobre as leis bíblicas, não é isso, cara. Não é seguir lei bíblica. É você seguir os ensinamentos de Jesus, cara. A filosofia de Jesus. É isso. É você entender a filosofia de Jesus, o que ele pregava. Sabe? Amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E se separar da iniquidade. Não é se separar completamente. É impossível para o ser humano, aqui na Terra, ser puro, ser santo. É impossível, cara. É muito difícil. Talvez os eleitos, eu não sei dizer se eles eram puros. Eu acho que não, cara. Até os discípulos de Jesus. Pedro, a Bíblia diz que Pedro tinha uma língua pesada. Então uma pessoa que tem uma língua pesada, ela não é santa, né, cara? Ela não é pura. Ela pode ser honesta, ela pode ser simples e honesta, ou seja, aquilo que ela tá te mostrando é aquilo que ela é. Ela não fica se colocando em uma máscara para tentar te manipular, para ganhar algum proveito, para tirar algum proveito de você. Não, aquilo que ela tá te mostrando, ela é. Pode até ser que essa pessoa seja honesta nesse sentido, né? Mas tu vê, os discípulos de Jesus não eram pessoas puras e nem santas, mas ainda assim, por eles terem escolhidos abrir o coração deles para Deus, para Jesus, né? Para entender e seguir Jesus, só por eles terem tomado a decisão de seguir a Jesus, de ter fé no que Jesus fala, foi o bastante para que Jesus lhes oferecesse sabedoria, lhes oferecesse salvação mesmo, sabe? A real é que Jesus ele não ofereceu salvação para ninguém, cara. Ele te deu a oportunidade de você ser salvo, é isso. E como é que eu sou salvo? Seguindo religião? Não. A religião, ela é útil, sabe? Durante um período da minha vida, eu já tive muito ódio de religião, cara. Eu já tive muito ódio de cristianismo. Mas a religião, ela te ajuda, ela pode ser muito útil para aquela pessoa que entende que ela é pecaminosa, ela tá toda errada, ela é errada. Só por ser um ser humano você é errado. Mas por 2 dias da semana ou 3 dias da semana, por 1 hora ou 2, eu vou frequentar um local em que eu vou esquecer os meus problemas, eu vou esquecer aquilo tudo e pensar somente em Deus, sabe? Para isso a religião ela pode ser muito útil. Quando você entende que é necessário momentos de esquecer a carne, de esquecer os prazeres da carne, de esquecer tudo isso e focar unicamente em Deus. E focar e pensar, concentrar os seus pensamentos, as suas intenções em Jesus, sabe? É bom você estar ali para entender Jesus, né?
Eu, particularmente, eu não gosto de igreja grande, cara. Eu não gosto de uma igreja com um monte de gente, mas é uma preferência minha, porque eu tenho esses aspectos antissociais, né, cara? Eu tenho esse aspecto de timidez também, né? Eu não gosto de estar num local com muita gente. Eu não me sinto muito bem, eu não me sinto muito seguro, sei lá. Eu gosto de frequentar igrejas pequenas, igrejas que nem tem nome, sabe? É um pessoal que se junta para fazer um culto ali. Eu gosto disso, cara. É um ambiente gostoso, eu frequento uma vez por semana. E é bom, cara. É bom. Eu sinto uma coisa boa ali. Eu sinto uma paz. Eu sinto uma sensação que normalmente no dia a dia essa sensação não tá comigo. Mas quando eu vou para esse local, uma vez por semana, durante pouquíssimas horas, o culto lá começa acho que 7 horas ou 7h30 e termina 9. Então, por pouco minuto ali, por poucos minutos, eu me sinto em paz, eu me sinto bem comigo mesmo, eu me sinto bem com as pessoas que estão ali próximas. Aí quando eu volto pra casa, já é a mesma coisa. Ah, mas é a mesma coisa porque você tá no pecado. Sim, cara, eu tô no pecado. Eu não vou sair do pecado, não dá, cara. Eu posso tentar melhorar a mim, sabe? Me tornar uma pessoa boa a cada dia. Mas agora, me tornar um santo? Eu não preciso ser santo para ser salvo. Eu não preciso. Mas agora, quanto mais você busca a santidade, mais você se torna íntimo com Deus. Ou seja, quanto mais você busca ser puro, quanto mais você se abdica dos pecados, né? Dos seus costumes pecaminosos, a depender da sua intenção, a depender do motivo que te leva para isso, mais tu vai se tornar íntimo com Deus, mais você vai sentir Deus ali. Agora, quando você busca ser santo por medo de ir para o inferno, ou então porque o seu pastor está te ordenando, aí é realmente natural que tu não se sinta íntimo com Deus, é natural que você não sinta Deus na sua vida, é natural que tu se sinta estressado, se sinta infeliz, é natural. Até porque a intenção vale mais do que a atitude. E isso não sou eu que falo, cara, é Salomão. Eu acho que é no livro de Eclesiastes, lá pro capítulo, acho que 4 ou 5, não sei. Eu não lembro agora qual é o capítulo e qual é o versículo. Mas no livro de Eclesiastes, Salomão fala que o fim vale mais do que o princípio. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Qual foi a, eu acho que é a finalidade, né? Qual foi o fim? Que fim te motivou? Não, cara, tá, enfim. Eu vou traduzir. Com o fim, ele está querendo falar intenção, motivação. E princípio é a atitude, o que foi que aconteceu, sabe? É isso. O fim vale mais do que o princípio. Então quer dizer que o princípio seria você ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Agora o fim é o que te motivou, é o que te levou a ajudar uma velhinha a atravessar a rua. O que foi que te motivou? É aquela bondade, aquele negócio de, poxa, eu preciso ajudar ela, é natural, eu tenho que ajudar. Tranquilo. Ou então você ajudou porque. Não, porque se alguém falar mal de mim, eu vou usar isso aqui como argumento de que eu sou uma pessoa boa. Então tá, então você ajudou motivado pelo seu ego, sabe? Tem que se fazer essa pergunta. Eu pratiquei uma bondade motivado pelo meu ego ou eu pratiquei uma bondade movido por bondade mesmo, sabe? Porque eu senti que eu precisava fazer aquilo. Aí tudo bem. Aí, na verdade, tudo bem ou tudo mal não importa. Ah, mas a pessoa que tá fazendo bem por ego, ela tá ajudando um monte de gente. Tá bom, cara, mas a salvação é individual. Se aquela pessoa tá fazendo aquilo visando puramente o ego dela, que as pessoas enalteçam o ego dela, talvez ela esteja conseguindo alcançar isso, mas também muito difícil aquela pessoa vai sentir paz de espírito, cara. Porque a Bíblia diz que essa paz de espírito é dom de Deus, sabe? Às vezes a pessoa tá na merda. A pessoa vive em comunidade, ela tá endividada,
não tem feijão para ela fazer, só tem arroz, mal tem mistura, mas a pessoa tá feliz. Por quê? Dom de Deus. Não é felicidade, mas é mais tipo a pessoa tá contente, tá satisfeita, porque ela tem fé de que as coisas vão melhorar, ela se mantém fiel a Deus. Ah, essa pessoa é maluca? Às vezes sim, às vezes não, cara. Às vezes é uma paz que ela sente, que essa paz é dom de Deus, cara. É dom de Deus. É isso. Não tem outra palavra para eu definir. É dom de Deus, cara. Isso que eu tô falando aqui é Salomão que fala, mano. Eu dei uma lida, eu tô lendo bastante Eclesiastes, cara. E é por isso que eu sei dessas coisas. Isso que eu tô falando aqui é com base no que eu li em Eclesiastes, um pouco que eu li em Provérbios, um pouco que eu li também no livro de Tiago. Que Tiago fala muito ali nos primeiros versículos, ele fala muito sobre paciência, sobre mansidão. Tiago fala que é para fazer da paciência a sua obra perfeita. Ou seja, é para você, do início ao fim da sua vida, você estar sempre buscando paciência, você estar sempre construindo a paciência no seu coração. Fazei da paciência a sua obra perfeita. E eu acho que em Mateus 5 fala que bem-aventurados os mansos de espírito. Eu não sei se é porque eles verão a Deus ou porque deles é o reino dos céus. Enfim, eu esqueci. Ah, mas tu tá vendo, tu lê a Bíblia Sagrada, então tu é cristão. Não, cara, não. A Bíblia Sagrada não é do cristianismo. O cristianismo usa a Bíblia Sagrada para pregar a sua palavra, tudo bem. Mas não é do cristianismo, sabe? O cristianismo surgiu como uma seita do judaísmo, cara. Então não é que a Bíblia Sagrada é dos cristãos. Não, os espíritas, que eu já falei anteriormente, os espíritas kardecistas, eles estudam a Bíblia também. Eles pregam a palavra bíblica, sabe? Eles seguem o caminho de Jesus. Eles creem em Jesus. E eu me sinto assim, cara. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu não sigo religião alguma. Eu também creio em assuntos um pouco mais fora da Bíblia, que a Bíblia não prega sobre, a Bíblia não te ensina essas coisas, que é o seguinte: eu acredito em projeção da consciência. Quer dizer que eu acredito que nós, seres humanos, possuímos um espírito, nós possuímos um corpo espiritual e nós podemos transportar a nossa consciência para esse corpo espiritual. Então, enquanto o nosso corpo físico está repousando, o nosso corpo espiritual tá vivendo no plano espiritual e nós possamos nos locomover e ver as coisas nesse plano espiritual conscientemente. Eu acredito nisso. Se tu não acredita, tudo bem, tudo bem. Mas o lance de intolerância religiosa, cara, é um pouco... Tá vendo por que isso me decepciona, cara? Porque cada vez mais, com essas simples frases, é uma frase que se eu dissesse, não ia dar nada, não ia causar efeito nenhum em ninguém. Mas é uma frase que está sendo dita pelos candidatos à presidência do Brasil em um debate que está sendo acompanhado por milhões de pessoas e que posteriormente será tuitado e retuitado e constantemente discutido, sabe? Então todo mundo tá ali prestando atenção e quem não acompanhou na televisão vai acompanhar no YouTube. Então, me dói um pouco, cara. Me dói um pouco, porque isso promove a intolerância religiosa, cara. E muitos cristãos ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Eles pregam, só que eles não entendem aquilo ali. Que não é pra você ficar condenando o seu irmão que acredita em outra coisa. Não, cara, é pra você abraçar. Às vezes, quando você abre o seu coração, mesmo que um pouco, essa luz que eu citei anteriormente, que é a dom de Deus, essa paciência, essa mansidão, essa bondade pura, você pode senti-la no seu irmão que é espírita. Você pode. Assim como ele pode sentir em você que é cristão. Mas ele só não sente em você por quê? Porque o seu coração está fechado. Ah, mas o meu coração está fechado para o mundo e está aberto para Deus. Tem muita gente que usa essa frase também. Tá bom, teu coração tá aberto para Deus. Só que, sendo assim, você pode usar... Eu vou usar aqui como exemplo a parábola dos talentos. Nessa parábola, você é aquela pessoa que Deus te deu uma moeda e você está escondendo essa moeda para que ninguém pegue. É isso. Deus, ele te deu o potencial
de senti-lo e de pregar a palavra dele. Só que o que você faz? Você só prega a palavra dele para quem crê a mesma coisa que você crê, para quem tem a mesma fé que você tem. E você fica entregando papelzinho para os outros achando que isso vai mudar alguma coisa. Na vida de um ou dois até pode mudar, mas a maioria vai pegar aquele papelzinho, vai te enxergar como inconveniente, você é só mais um panfleteiro por aí. E quando uma pessoa dessa para conversar com você sobre Deus, tu já tem um roteiro pré-definido do que falar para aquela pessoa. E por causa disso, essa pessoa não sente encanto nenhum no que você está falando. Essa pessoa não está sentindo absolutamente nas suas palavras, porque ela percebe que é tudo muito pré-definido, muito robotizado. Ah, mas como que você sabe dessas coisas? O que você está falando? Eu falo isso porque eu já fui parte disso, cara. Eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja, sabe? A minha família é cristã, então desde pequeno minha mãe já levava eu e meus irmãos para um monte de igrejas também. A gente ia para um monte para orar, essas coisas. E depois de um tempo, o meu pai ficou como pastor vice-presidente da igreja do meu avô e eu era meio que obrigado para ir para a igreja também. E isso me fez odiar a Deus, cara, porque eu odiava ir para a igreja, ainda mais para aquela igreja, sabe? Eu vendo as coisas acontecerem, toda aquela hipocrisia, e eu também não queria. Eu queria ficar em casa assistindo Carrossel, assistindo Pânico na Band, assistindo Chiquititas, Super Nani. Eu queria ficar em casa ali na boa. Só que eu tinha que ir para a igreja. Eu queria poder assistir Silvio Santos no domingo, só que eu perdi a grande parte da programação do Silvio Santos porque eu estava na igreja. Isso que eu vou falar é inacreditável, mas eu queria ficar assistindo Luciano Huck e Faustão. Mas eu não podia. Ah, cara, ainda bem que essas coisas passaram. Então eu tive todo o motivo do mundo. Tá, não é todo motivo não. Eu não tinha motivo pra odiar Deus, mas eu odiava Deus porque eu culpava Deus por aquilo. Eu odiava a religião cristã e através desse ódio eu comecei a pesquisar sobre satanismo e sobre outras religiões, porque eu acreditava que o satanismo ele era o oposto do cristianismo. Daí eu dei uma estudadinha básica e eu vi que não, cara, não é bem o oposto. Na verdade depende do que tu tá pesquisando, porque o satanismo de Anton LaVey fala muito sobre a pessoa em si e muito pouco sobre o diabo, sei lá, qual o nome que tu queira dar, Satã. Mas fala muito sobre você, sobre a força que tu tem que desenvolver em si, sabe? Enfim. Aí o tempo passou, cara. E eu comecei a amadurecer e eu percebi que, tá, Deus não tem culpa disso aqui, cara. A culpa não é de Deus, a culpa é do meu pai e da minha mãe que se tornaram fanáticos religiosos por algum motivo e nos guiaram nesse caminho. E a gente teve que ir porque não tem outra alternativa. Ou é isso ou a gente apanha. Então tem que ir. Mas hoje, graças a Deus, a minha mãe tá abrindo um pouco mais a mente dela. Ela não deixou o cristianismo, tá? Ela abriu a mente dela, só que agora ela segue a Deus. Ela segue a Jesus e não ao cristianismo. Ela não se submete às ordens de um pastor, e sim aquilo que Deus ensina, aquilo que Jesus ensina. Então, quando um pastor passa para ela uma visão, uma revelação de Deus, primeiro ela se tranca, não, depois dela receber essa visão, ela se tranca no quarto e ora e pede a Deus uma confirmação. Se é realmente de sua vontade que isso aconteça, me dê uma confirmação. E Deus dá a confirmação e isso já aconteceu. Não muitas vezes, mas isso já aconteceu uma quantidade boa para que eu veja que, cara, Deus é muito real, cara. Deus, ele tá aí, né, cara? Não é que Deus existe, Deus é, cara. Deus é. Você falar, quando uma pessoa fala pra mim que Deus, tipo, quando uma pessoa me pergunta, né? Isso já aconteceu de me perguntarem, de não exatamente com essas palavras, mas se Deus não existisse, sabe? Se Deus existe, eu vejo do seguinte, cara, se Deus não existisse, nada disso existiria. Isso tudo só existe porque Ele é. Deus é tudo isso e nada ao mesmo tempo. É a minha visão, cara. É a minha visão.
Tu até pode perceber que por mais que eu cito a Bíblia, algumas coisas que eu falo consta no livro dos Espíritos, algumas coisas que eu falo consta também naquele livro escrito pelos três iniciados das leis herméticas. Eu também já estudei um pouquinho de cabala, só que muito pouco, cara. Eu sou muito leigo nessas coisas, eu sou muito leigo. Eu não vou ficar aqui dando carteirada que eu estudei isso ou aquilo, porque eu sou muito leigo em tudo, cara. Eu leio um pouquinho e eu interpreto do meu jeito, sabe? Eu interpreto. Primeiro eu leio, eu estudo, depois eu construo a minha interpretação daquilo, daí eu pergunto pra uma outra pessoa, pra alguém que entende, sabe? Ou então eu vejo na internet o que as pessoas dizem sobre aquilo. Daí eu percebo, poxa, a minha interpretação tá corroborando com esse cara que estudou muito. Esse cara, pô, o cara é estudioso pra caceta, sabe? Então, era para ser uma gravação sobre política, né? E acabou ficando muito religioso. Não, não é religioso, acabou ficando muito. Eu não sei qual palavra usar, espiritualizado? E mais uma vez eu reitero aqui, gente. Eu tô reiterando aqui mais uma vez. Eu não sou religioso, eu não sigo nenhuma religião. Para mim, Deus não é religião, Deus não é crença. E antes disso se tornar popular, né, de você ver as pessoas falando que Deus não é religião, antes disso eu já tinha essa percepção. Antes de eu ficar consultando coach, antes de eu ficar consultando quem entende, eu já tinha a visão de que Deus não é religião, de que Jesus não prega, Jesus nunca pregou religião. Sabe? Eu já tinha isso. Eu sei que Jesus não veio aqui para trazer o amor. Jesus veio aqui para garantir que a lei se cumpra e para dar para a gente uma oportunidade de sermos salvos. Você quer ser salvo? Basta seguir aquilo que eu digo. Sabe? Basta que me siga. Me siga. Seguindo a Jesus a gente é salvo. Ah, mas tem que chegar até o fim do caminho. Olha, cara, eu nem sei se existe um fim do caminho, sabe? Jesus ele só pregou por 3 anos, né? Ele começou o projeto dele, eu não sei como me referir, mas ele começou a carreira dele, entre aspas, eu acho que com 30 anos, ou com 33 anos, não sei. 30 anos e só durou 3 anos, cara. Ele ficou 3 anos aí seguindo, fazendo a obra dele e depois ele foi crucificado. E aí acabou. Acabou não, né? Aí foi a semente que ele plantou foi passada para frente. Através dos discípulos também. Paulo foi um que lutou ferrenhamente para garantir que os ensinamentos de Jesus não sejam desprezados. Porque teve um período que depois que Jesus morreu, os judaizantes, que eram os antigos mestres judeus, eles estavam pregando tudo de novo para seguir as leis judaicas e ponto final e papapá, pipipi, popopó. Eles estavam pregando tudo de novo. O que muito daquilo que eles falavam, Jesus já tinha já tinha dito o contrário, já tinha provado que não, cara, não é por esse caminho aí, calma aí, sabe? Só que eles estavam voltando à estaca zero e a partir disso, movido desses acontecimentos que Paulo escreveu Gálatas também, né? Ele escreveu a carta de Gálatas para as igrejas do sul da Galácia. Olha só que legal. Eu só sei disso porque a Bíblia que eu leio, ela é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de aplicação pessoal, alguma coisa assim. Daí sempre tem umas descriçõezinhas que eu leio, dou uma estudadinha, eu pesquiso. Enfim. Deixa eu ver quantos minutos pegou. 34 minutos. 34 minutos, que legal. Pra tu ter uma noção de que quando eu falo de Deus, o pai fica inspirado, filho. Eu tô inspiradaço aqui. Mas tá, eu vou parar por aqui. Eu não vou continuar, eu não vou me alongar. A mensagem que eu quero passar pra você que tá me ouvindo é o seguinte. Deus não é religião. Você não precisa seguir uma religião, você não precisa ir pra igreja pra ser salvo. Se preocupe em seguir os caminhos de Jesus e a seguir quem seguiu, não, e a ouvir
tu tem que dar ouvido também para quem seguiu os caminhos de Jesus. Não é só você seguir aí na tua. Dê ouvidos para quem seguiu anteriormente. Eu posso te dar aqui alguns exemplos de pessoas que eram fiéis a Deus. Salomão, Davi, por mais que eles tivessem os seus erros, é inegável que, abaixo de Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. Os 12 discípulos, cara, até mesmo os eleitos, aqueles que foram eleitos por Deus para fazer da vontade de Deus, né? Tipo Jonas, que fugiu de Deus. Caralho, mano. Quer fugir logo de Deus, Jonas? Porra, tá de brincadeira? Cara, na Bíblia, cara, tem também gente aqui no YouTube que tenta pregar, que tenta ensinar de forma crua os ensinamentos de Jesus, né? A Bíblia. Tem um canal que eu acompanho bastante, se chama Davar-Religião. Eu acho que é isso, Davar Religião. Esse Davar, ele é teólogo, eu acho. Ele fala muito bem, ele explica tintim por tintim. O cara entende hebraico. Ou é grego. Pra tu ter uma ideia de como eu pesquiso as coisas, né? Porra. Eu falo um monte de coisa e não tenho certeza de nada. Não, é brincadeira, brincadeira. Então, eu falo por mim aqui, gente. Eu falo por mim. Eu não sou religioso. Eu não sigo religião. Eu gosto de ir para algumas igrejinhas pequenas que eu citei anteriormente. Eu gosto disso porque eu me sinto conectado com Deus. Mas se alguma daquelas pessoas me disserem que elas seguem o cristianismo, eu vou ter que dizê-las que eu não sigo, sabe? Eu estudo a Bíblia no meu ritmo, do meu jeito, mas eu não sou religioso, cara. A religião, ela pode ser muito útil para você centrar-se com Deus. Ou seja, para você se manter no centro ali do caminho de Jesus. A religião te ajuda nisso. Porque ela meio que tem ali a metodologia que uma religião segue, a doutrina, ela condiciona a sua vida, a sua mente a seguir um determinado caminho, sabe? Se manter reto em um caminho. Mas eu não acho que seja necessário de religião para fazer isso. Você, por conta própria, pode praticar, né? Pode tentar seguir o caminho de Jesus. Eu não vou dizer que batendo a sua punhetinha, transando a rodo, usando drogas, aí, seguindo a vida que tu leva, tu vai ser salvo desde que você ame a Deus. Porque só por você estar fazendo isso já mostra que o seu amor não é lá grande coisa. O seu amor já não é grande coisa, né? Porque quando você ama de verdade, você busca ser o melhor de si para aquela pessoa, como eu citei anteriormente. Mas, eu sou humano, tudo bem, cara, tudo bem. Desde que, sei lá, eu também não vou ficar aqui cagando regra, cara. Eu não vou ficar aqui cagando regra. Vai no seu ritmo, com base naquilo que tu pode, assim como eu tô indo no meu ritmo. Eu também sou pecaminoso, cara. Eu faço coisas erradas. O importante é a gente não desistir, mano. Eu creio em Jesus. Eu tento seguir o caminho de Jesus. Eu creio em Deus. Mas eu não sigo religião. Eu não acredito que uma religião é necessária para salvar a minha vida. Eu não acredito que eu tenho que ir para a igreja para salvar, para ter a minha salvação, para garantir a minha salvação. Eu não acredito que preciso de igreja, que preciso de religião, que preciso estar sob a tutela de um pastor. Eu não acredito nisso. Mas para quem acredita, tudo bem, cara. Siga a sua vida da sua forma. Eu só queria falar um pouquinho sobre a intolerância religiosa que a fala de Bolsonaro e Padre Kelmon pode gerar e vai gerar no futuro, cara. Vai gerar no futuro. Se é que já não tá gerando agora. Eu lembro que em 2020 eu tava comprando bastante jornal nessa época, todo dia. Eu voltava da academia e comprava um jornal. E eu li uma notícia, que aquela notícia ficou na minha mente, sabe? Ficou na minha cabeça. Eu não me esqueci daquela notícia, eu me lembro dela até hoje. Que fala que um terreiro de Umbanda foi incendiado e o pai de santo lá vai ter que se mudar. O cara se mudou porque já não estava mais seguro ele ficar ali, né?
Vai que do nada esse mesmo pessoal, esses mesmos baderneiros aí que incendiaram aquele centro de Umbanda, eles acabam matando o pai de santo, acaba degolando o cara. Então o cara teve que largar a casa dele, teve que largar ali as coisas que ele tinha construído ali, que provavelmente ele batalhou para construir aquilo, ele teve que largar a mão por causa de intolerância religiosa. Porque por mais que é, o povo fala, no caso a gente vê aí que Brasil é um país laico, se você não está, se você não for um cristão, então você é um endemoniado que veio aqui para pregar a palavra de Satanás e levar as pessoas para o inferno. É isso. É chato, mas fazer o quê? Eu vou parar por aqui. Obrigadinho por ter ouvido até aqui, se bem que eu não acredito que alguém tenha ouvido até aqui.